Vamos falar de fundos imobiliários nesse vídeo, como é que eu me aposentei investindo nos fundos imobiliários, vou contar a minha história, qual foi a minha estratégia, como eu consegui chegar na minha independência financeira investindo em fundos imobiliários. Hoje eu recebo R$17 mil, R$17.500 de dividendos. Vou mostrar para vocês quais são os meus fundos imobiliários, vou mostrar para vocês quanto eu recebi de cada fundo imobiliário nesse vídeo, né? Na prática, vamos entrar aqui junto no site da B3. Inclusive vou te ensinar como você também pode ver dentro do site da B3 a sua carteira consolidada, tá certo? Então aqui, para ser transparente, eu vou mostrar tudo para vocês sobre a minha carteira. Mas o mais importante aqui que eu quero que você aprenda é como eu cheguei até aqui e como eu vou continuar construindo, né, a minha carteira de fundos imobiliários daqui para frente, tá certo? Eu tô aqui na Turquia, vocês percebam, eu tô aqui num hotel, eu gosto de viajar ao mundo, tô viajando, já cheguei a 38 países, graças à minha independência financeira, graças também aos rendimentos dos meus fundos imobiliários, e eu vou provar para você que também você conseguirá fazer o mesmo plano que eu. Mas antes de mais nada, já aproveita, se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, ative o sininho com todas as notificações para que você não perca nada do meu canal. Imagina você receber aí R$17.500 de rendimento todos os meses isento de imposto de renda nos fundos imobiliários. Vou te provar nesse vídeo que você vai conseguir chegar lá um dia, tá certo? Ou ao menos você vai construir um patrimônio sólido que vai te garantir muita tranquilidade no futuro, tá certo? Bom, o pensamento que eu tinha é, poxa, quanto eu preciso começar a investir para receber R$1.000 por mês? Porque todo começo a gente precisa se planejar. O começo eu confesso a você que é mais difícil, porque a gente tem que criar o hábito de juntar dinheiro. Mas depois os juros compostos vai facilitar muito a sua vida. Quando você junta R$100 mil, eu te garanto que é muito mais difícil você chegar nos 10 primeiros R$1.000 do que nos R$100 mil, porque os juros compostos vão te empurrar para frente, tá? Mas enfim, não foi tão simples, não foi do dia para noite que eu consegui construir esse patrimônio que me gera R$17 mil. Eu tô com 41 anos. Eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho da minha história de vida para que você veja que, né, você também pode conseguir. Então, meu primeiro emprego, eu tinha 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar como telemarketing. Eu vendia cursos de computação, né, ligava na casa das pessoas, era um trabalho aí complicado, mas eu aprendi muito a me comunicar. Eu era muito tímido e consegui me comunicar muito melhor depois que eu trabalhei como telemarketing. E aí o que acontece? Eu ganhava R$600, pagava R$500 de faculdade, né? Me sobrava muito pouco dinheiro. Eu tive que realmente fazer um grande esforço para conseguir me formar na faculdade. Mas ali no meio da faculdade eu consegui o quê? Pular de emprego. Graças à minha faculdade, eu consegui dar um salto na minha carreira. Eu saí de telemarketing para estagiário de uma grande instituição financeira, tá? Então eu trabalhei ali para o Citibank, para o Itaú, um tempo como estagiário, e aí eu já comecei a ganhar mais, ganhava em torno de uns R$1.200, já me sobrava um pouquinho mais de dinheiro. Mas confesso a você que eu não juntei dinheiro, tá? Eu dei cabeçadas no começo, faz parte da vida, mas eu quero que você não passe por isso. Se você é mais novo e está assistindo meu vídeo, você tem a oportunidade de aprender com a gente que não faz parte da vida você gastar mais do que ganha. Daí eu comecei a gastar mais do que eu ganhava. Depois ainda fui efetivado, consegui entrar como analista no mercado financeiro, já comecei a ganhar mais dinheiro, 5, 6 mil reais por mês. Aí já tinha por volta de uns 22, 23 anos. E aí eu comecei a fazer o quê? Antecipações. Comprei um carro, saía pras festas, comecei a gastar mais do que eu ganhava. E aí, meus amigos, não teve jeito, virou uma bola de neve de dívida. Eu comecei a pagar juros pro banco, não dormia direito, a coisa estava complicada. E investir nem passava pela minha cabeça, né? Mas assim, eu comecei a me organizar financeiramente um dia, comecei a quitar minhas dívidas, comecei a renegociar minhas dívidas e consegui finalmente a começar a investir, tá certo? E os fundos imobiliários especificamente, eu conheci ali por volta do ano de 2018, muito porque meus pais sempre falaram assim, André, imóveis é o melhor investimento, imóveis são paredes, você pode viajar, eles estão lá, eles vão sempre te garantir um rendimento. Mas aí eu comecei a estudar mais sobre, eu vi que era muito caro para eu financiar para comprar o primeiro imóvel, ia demorar para eu conseguir fazer tudo isso, é burocrático, os aluguéis têm imposto de renda, e aí eu conheci os fundos imobiliários, que é uma forma da gente investir em imóveis através da bolsa de valores, e é muito mais fácil, é muito mais prático, não tem burocracia. Se eu quiser vender meus fundos imobiliários, eu vendo em segundos na bolsa de valores, eu posso me tornar dono de galpões logísticos, shopping centers, lajes comerciais. Então, por exemplo, uma cota de R$100, tá? Eu posso me tornar dono de 20 shopping centers.
Eu posso me tornar dono de 10 galpões logísticos. Eu vou ter vários inquilinos me pagando aluguel. Então é muito mais prático, não me gera dor de cabeça, vai ter um gestor tomando conta para mim. E o mais importante, quando eu fiz as contas de que os fundos imobiliários poderiam me dar o dobro ou até o triplo de rendimento maior do que investir num imóvel e colocar ele para alugar, ali eu desisti completamente de comprar um imóvel físico, tá? Por exemplo, imagine você que hoje os imóveis que você coloca para alugar, você comprou um apartamento e colocou para alugar, em média você vai receber 0,3% a 0,4% aí por mês. Detalhe, no final do ano, na declaração, vai ter que recolher imposto de renda, tá? 27,5% de imposto de renda nos dias de hoje. Então, realmente é algo burocrático. Se o seu inquilino der problema, sair, quebrar teu imóvel, você vai ter problemas. Então, não tinha interesse em fazer esse tipo de investimento. Comecei a migrar para os fundos imobiliários, que aliás, com pouco dinheiro eu começava a investir. Eu saí das minhas dívidas, eu não tinha tanto dinheiro para começar a investir, né, ali por volta de 2015. Em 2018, eu já tinha um patrimônio legal, consegui aumentar um pouco mais os meus aportes em fundos imobiliários, tá? Mas com R$100, com R$10, na verdade, você já começa a investir em fundo imobiliário. Tem várias cotas hoje no mercado, antigamente não tinha muitas, tá? Você tinha o MXRF11 e mais um ou outro. Mas hoje você tem várias cotas, vários fundos imobiliários negociando uma cota a R$10, a R$50, a R$100. Então, com pouco investimento, a gente consegue já investir em imóveis através dos fundos imobiliários. Muito diferente aí dos imóveis físicos, tá? E detalhe, os fundos imobiliários hoje podem te trazer uma carteira diversificada, e eu vou te provar na prática aqui com a minha carteira, que te dão aproximadamente 1% ao mês livre de imposto de renda, tá? Então é muito menos burocrático, tem muito mais liquidez, você vende muito mais rápido, você começa a investir com pouco dinheiro e vai receber o dobro ou triplo do que o imóvel físico. Então não fazia sentido investir. Mas eu entendo a cabeça dos meus pais. Meus pais já são mais idosos, né? No caso minha mãe, meu pai já faleceu, mas a minha mãe ela tem algum imóvel alugado, mas sempre com dor de cabeça, sempre com problema, mas ela já é idosa, é mais cabeça dura para resolver investir em fundos imobiliários. Então eu entendo, na época deles não tinha essa facilidade, mas hoje a gente tem a facilidade de investir em melhores produtos como os fundos imobiliários. Bom, hoje eu invisto cerca de 30% do meu patrimônio em fundos imobiliários. E aí você vai me perguntar, André, mas se é tão bom, por que você não investe 100% em fundos imobiliários? E aí quem acompanha o meu canal sabe que eu sempre falo sobre a diversificação de patrimônio, que traz para nós uma proteção. Tá? Se você quiser investir mais, 50%, 60%, tudo bem, eu gosto demais dos fundos imobiliários e eu pretendo, para o ano que vem, já começar a subir esse patrimônio para 35% em fundos imobiliários para me gerar ainda mais renda. Porém, eu não recebo só renda de fundos imobiliários, eu recebo renda de ações, eu recebo renda do meu patrimônio no exterior, eu recebo renda da renda fixa, tá certo? Então, essa diversificação como um todo me gera dividendos de todos os lados, tá? Só que os fundos imobiliários, eles me geram renda todo mês bonitinho, como se fosse um reloginho ali, um aluguel todo mês garantido, livre de imposto de renda, tá certo? Por exemplo, a renda fixa, muitas vezes, ela tá atrelada a um vencimento. Então eu preciso esperar vencer esse produto para colher aí os frutos dessa rentabilidade, tá? Lá no exterior, a gente tem a questão de trazer dos Estados Unidos para o Brasil, né? Enfim, os fundos imobiliários é uma fonte de renda passiva mensal muito mais prática. Então 30% hoje já garante o pagamento dos meus custos fixos, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui, né? Eu recebo hoje R$17.500, eu já pago meu aluguel e taxas, que dá em torno de R$11 mil. Eu pago todo o convênio de saúde, farmácia, tudo da minha família com cerca de R$3 mil. Eu pago a alimentação da minha casa toda, da minha família, da minha bebê, da minha esposa, a minha, também com cerca de R$3 mil. O restante é lazer, viagens, academia, telefone. Tudo isso a gente coloca como um custo variável, tá? Então, o meu trabalho, eu não parei de trabalhar, nem pretendo parar de trabalhar. Além de ajudar a pagar isso, eu também tenho o quê? Os dividendos da renda fixa, do exterior, de ações que me ajudam a complementar caso eu precise. Agora, muitas pessoas vão falar assim, André, tá, mas fundo imobiliário não se valoriza, os imóveis se valorizam. Isso aí é história pra boi dormir, como diria minha avó, tá certo? Os fundos imobiliários também se valorizam. E muitos fundos imobiliários nos últimos 10 anos se valorizaram muito mais do que os imóveis. Os imóveis também, cuidado, porque às vezes você acha que teu imóvel vale, por exemplo, R$1 milhão, só que não tem um comprador disposto a pagar R$1 milhão. Infelizmente o mercado funciona dessa forma. No Brasil, os juros estão muito altos, hoje estamos em 15%. Se você perguntar para qualquer corretor de imóveis, o mercado imobiliário está sofrendo demais, porque ninguém quer comprar imóvel
com taxa de juros a 15%. Primeiro, a pessoa prefere deixar na renda fixa, que está ganhando 15% por mês. A pessoa não quer tirar um financiamento, porque os juros estão muito caros. Então, nesse momento, o mercado sofre muito. Se você colocar a tua casa para vender e você acha que vale R$1 milhão, provavelmente, meu amigo, você vai ter que dar um desconto de 20% a 30% para conseguir vender, tá? Eu falo isso porque eu conheço vários corretores de imóveis, amigos pessoais que estão tentando vender imóveis e estão passando por essa situação. Já os fundos imobiliários, eles valem aquilo que está em tela. Colocou para vender, vai vender, tá? Olha essa matéria que eu trouxe para você. Em 10 anos, a inflação foi o dobro da alta do preço de imóveis. Investimento vale a pena? Meus amigos, no Brasil a gente tem que contar que nós temos uma inflação alta. O governo divulga que fica em torno de 5 a 6%. Eu acho que na verdade é mais, tá? Mas enfim, os números oficiais trazem pra gente 5 a 6% de inflação. Então, meus amigos, a gente tem que ver o que? Ah, seu imóvel valorizou 5, 6% ou 10%, você tem que descontar também a inflação, tá certo? Mas enfim, eu puxei alguns estudos aqui e cheguei à seguinte conclusão. Em São Paulo, em 2024, os imóveis se valorizaram cerca de 6,56%, tá? Que, aliás, foi o maior índice desde 2014 de valorização. Em julho de 2025, a valorização em 12 meses foi de 5,29%. Ou seja, a gente pode considerar, então, uma variação média anual em São Paulo de 4 e 6%. Se a gente pegar, então, os últimos 12 meses, a gente pode chegar em torno de 40 a 70% de valorização em São Paulo. Claro, André, poxa, São Paulo é uma capital, é um estado já estabelecido, não tem tanto espaço para valorização. Beleza, então eu peguei aqui um espaço, né, de outras cidades. E aí a gente vai ver o quê? Que a valorização média nos últimos anos, por exemplo, em cidades como Itajaí, foi uma cidade que se valorizou muito, em torno dos últimos 10 anos de 140%. Balneário Camboriú, que foi uma baita valorização, 233%. Cidades turísticas, no geral, 119% nos últimos 10 anos. Mas a gente está falando de casos de muito sucesso, tá? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o índice FIX. A Bolsa de Valores, digamos assim, a média da Bolsa de Valores de todos os fundos imobiliários que estão ali. Os fundos imobiliários, nos últimos 10 anos, ó, peguei o índice aqui saindo de 1.458 pontos para hoje 3.430 pontos. Tivemos uma valorização, então, de aproximadamente 140% nos últimos 10 anos, tá? Saindo de 1.458 pontos para 3.430 pontos. Então, tivemos aí uma valorização muito eficiente também para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles se valorizam sim, porque eles são imóveis. Imagina lá que você é dono de 10 shoppings, 20 galpões logísticos, 10 lajes comerciais, eles também se valorizam nos últimos anos, ou também podem se desvalorizar, tá? Depende do ativo que você pegou. Se você investir num bom fundo imobiliário com bons ativos bem localizados, a tendência é que eles se valorizem. Por exemplo, eu peguei aqui como exemplo o KNR11, que é um fundo imobiliário hoje gerido pelo Grupo Kinea, que tem o braço do Grupo Itaú, que é muito bom, muito consistente, com uma ótima gestão, tá? E nos últimos 10 anos, ele se valorizou bastante. Olha lá, nos últimos 10 anos, se você tivesse investido R$1.000, você teria hoje R$2.262. Então você teria mais de 100% aí de valorização também nos últimos 10 anos. E olha lá, o fundo está pagando quase 9% líquido de imposto de renda aqui para os seus cotistas. Isso que é um fundo consolidado, uma gestão eficiente, ele é um high grade, ele paga menos dividendo, tá? Mas mesmo assim, 9% aqui ao ano limpo de imposto de renda, sendo que você vai se tornar dono de muitos imóveis de logística e também de lajes corporativas. Bom, mas vamos lá, vamos mostrar minha carteira, quanto que eu estou recebendo e quais são os fundos imobiliários que eu investi aqui nos últimos anos, tá? Mas antes de mais nada, se você puder, já aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a manter esse canal para você, tá? E depois complementa, me fala quais fundos imobiliários você está investindo, coloca aqui embaixo, ou qual foi o primeiro fundo imobiliário que você comprou. O meu foi o KNR11. Mas vamos lá, vamos entrar aqui junto na área do investidor da B3. Se você não sabe, a B3 ela fornece todos os seus dados ali. É só você se cadastrar no site da própria B3 oficial, tá? Estamos aqui na área do investidor, que é onde eu tenho acesso à minha carteira. Então vamos dar uma olhada, né? Aqui no dia 22/8 é o fechamento que eu tenho aqui, tá? Vamos dar uma olhada na minha carteira de fundos imobiliários. Hoje eu tenho um total de R$1.815.288. Então vamos dar uma olhada aqui quais são os fundos imobiliários que eu tenho, né? Então eu tenho aqui, ó, BTLG11, que é um fundo de galpão logístico, eu tenho R$153 mil aproximadamente. O HGLG11, também que é um fundo imobiliário de galpão logístico, eu tenho quase R$70 mil. O HGRU11, que é um fundo de lojas, grandes lojas, por exemplo, cedidas para grupos como Pão de Açúcar, para lojistas grandes, por exemplo, como a Magazine Luiza, que precisa de uma loja grande para colocar todo o seu mostruário de produtos ali, né? E geralmente essas lojas estão muito bem localizadas, é o caso do HGRU11,
RU11 aqui, eu também tenho quase 110 mil reais, 111 mil reais aqui aproximadamente. Bom, fundo imobiliário de shopping, HSML11, eu tenho aqui 54 mil reais. O IRDM11, que é um fundo de papel, eu tenho aqui 89 mil reais. O KNRI11, eu tenho aqui quase 100 mil reais, o fundo que nós falamos agora há pouco. O KNSC11, que é um fundo imobiliário de papel, tenho 66 mil reais. O LVBI11, que é um fundo de galpão logístico aqui, 106 mil reais. O MCCI11, que é um fundo imobiliário de papel, 53 mil reais. O PMLL11, que é o antigo MAL11, eu tenho aqui quase 90 mil reais. O PVBI11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas, que inclusive tem ótimas lajes, principalmente ali na região da Faria Lima, da Juscelino Kubitschek, são ótimos escritórios que nesse momento sofrem porque os juros estão em alta no Brasil, né? E principalmente o setor de lajes comerciais acaba sofrendo, porém eles estão muito baratos. Então tenho aqui no PVBI11 um valor de 46 mil reais. O RBRR11, que é um fundo imobiliário de papel, tenho 41 mil reais. O RBRY11 também é um fundo imobiliário de papel, tenho 45 mil reais. O REC-R11, mais um fundo imobiliário de papel, tenho quase 111 mil reais. E esse fundo imobiliário se valorizou bastante. E ó, eu falei dele bastante aqui no meu canal, estava muito barato. Ainda está barato, mas já esteve bem mais barato. Temos aqui o Tegar 11, tem aqui também 55 mil reais. O Tegar 11, que é um fundo imobiliário de desenvolvimento. O seu gestor vai comprar terrenos, construir, depois vender esses imóveis e dividir os dividendos com a gente. Também é bem diferente. Nós temos aqui o TRXF11, muito parecido com o HGR11, de renda urbana, que vai alugar grandes lojas. Nós temos aqui 140 mil reais. Mais um fundo imobiliário de shopping, que é o VISC11, tenho 114 mil reais. O VRTA11, que é um fundo imobiliário de papel, tenho 104 mil reais. O XPLG11, que é um fundo de logística, eu tenho 92 mil reais. E o XPML11 eu tenho 173 mil reais. Então percebam aqui qual foi a minha estratégia. Durante eu fui falando aqui meus fundos imobiliários, percebam que eu falei fundos imobiliários de papel, de lajes, de galpão logístico, de renda urbana, de desenvolvimento, no caso do Tegar 11. Então percebam como a minha carteira ela está bem diversificada, tá? E ainda mais, além de eu ter diversificado bastante a minha carteira, sendo que eu coloquei 70% em tijolo e 30% em papel. Tijolo são imóveis físicos, 30% em papel são os famosos CRIs, né? São certificados de recebíveis imobiliários atrelados à renda fixa. Percebam que dentro disso daí também, eu também diversifiquei em vários papéis diferentes, né? Com inquilinos diferentes, com imóveis diferentes, tá bom? Agora, só cuidado, porque diversificação não quer dizer pulverização. Você está começando agora, não vai ter 20 fundos imobiliários. Eu tenho um patrimônio já extenso, grande, para a média dos brasileiros. Então, eu diversifiquei em 20 fundos imobiliários aproximadamente. Você pode começar com 5, um de cada setor, né? Lajes, galpões logísticos, shoppings, papel, renda urbana, e aos pouquinhos você vai aumentando a diversificação. Bom, mas vamos lá, quanto eu ganhei aqui no último ano? Eu ganhei no último ano 212 mil reais aqui em fundos imobiliários, tá? E recebido neste ano 149 mil reais. Olha lá, só em fundos imobiliários aqui no mês de agosto, e percebam que tá com uma cor diferente, porque eu ainda tenho valores a receber, tá? Deu 16.700 reais. Se a gente vê aqui valores a receber, eu tenho aqui mais 2.829, então vai chegar em quase 19 mil. Percebam como foi uma escadinha, eu fui subindo os meus dividendos ao longo dos meses. E agora no último mês de julho, para ser bem transparente, eu ganhei 17.500 reais, chegando no próximo mês a 19 mil. Por que que está subindo? Porque eu estou investindo mais todos os meses em fundos imobiliários e esses dividendos eles têm a tendência de subir, claro, tá certo? Ah, André, mas aqui em janeiro de 2025 você recebeu um valor de 16 mil, foi maior do que a média dos meses ali de 2025, né? Maior do que fevereiro, março, abril, é porque em janeiro os gestores eles também fazem uma limpa de caixa, acabam distribuindo um pouco mais. Mas se você perceber de fevereiro para frente, os valores foram subindo. Mas é claro, tem mês que o gestor pode pagar um pouco mais, um pouco menos, depende dos imóveis que estão alugados, às vezes algum imóvel fica desalugado, você recebe um pouquinho menos, mas eu vou te provar aqui que o meu percentual bateu quase 1%, tá? Então aqui está o recebimento dos meus aluguéis, ó, chegou ali em 17.500 reais, aqui eu tô abrindo com você, nós já falamos todos os fundos imobiliários que eu tenho e aqui está o resultado de todos os fundos imobiliários, quanto me pagaram por fundo imobiliário cada aluguel. Claro, eu tenho fundos imobiliários com maior valor, com mais investido, vou receber mais percentual, né? Então, aqui estão os recebimentos que eu tenho dos meus aluguéis, tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer as contas aqui, né? Eu tenho hoje 1.815.000 de patrimônio, vou colocar aqui na tela para você. Eu recebi 17.500 reais em dividendos, tá? Lembrando que eu investi 70% em tijolo, que geralmente paga um pouco menos, mas tem oportunidade maior de crescimento, porque são imóveis físicos e eles se valorizam, e 30% em CRIs. Ah, André, eu posso investir 50% em CRIs, 50% em tijolo? É uma estratégia que você vai fazer, tá? Que eu tô compartilhando a minha estratégia
não estou fazendo recomendação de compra. Mas vamos lá, eu aqui coloquei então, né, R$17.500 como fundo imobiliário recebido, em cima de um patrimônio de 1.815.000. Eu recebi aqui, fazendo as contas, 0,96% de dividendos isento de imposto de renda. Tá legal? Então estou provando para você que fundos imobiliários aqui podem te pagar quase 1% ao mês limpo de imposto de renda, tá? Agora, imagine você começar a investir aí R$10.000, já vai começar a receber R$100 que seja, tá certo? Ou R$100.000 vai começar a receber R$1.000. Todo começo é mais difícil, eu entendo, mas você precisa começar. Por quê? Imagine que você consiga chegar a R$100.000, R$1.000 todos os meses sem você trabalhar, né, pro resto da sua vida. Quanto tempo você demora para receber R$1.000? Essa é a grande pergunta que eu me fazia. Quanto eu demoro para fazer R$1.000? Poxa, quando eu era estagiário, eu ganhava R$1.000, eu tinha que ralar pra caramba. Imagina receber isso dormindo, sem fazer nada. Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer, né? E aí, com certeza, vai virar um vício na sua vida. Você vai ter um hábito novo de começar a juntar dinheiro e receber dividendos, como foi o meu caso. Tá? Eu comecei até um pouco tarde. Talvez você seja mais novo, você tenha uma oportunidade maior que eu de chegar à minha idade, 41 anos, com um patrimônio talvez maior que o meu, tá certo? Fato é que eu tenho certeza que você consegue, tá? Bom, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.